Olá, meu nome é David Bernardo Quiacana Domingos, sou estudante do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina, né? E esse vídeo faz parte de uma atividade avaliativa da disciplina de Bioestatística, cujo professor é Tiago Olivoto. E eu estarei falando sobre o tema de variáveis, né? Variáveis estatísticas. Então, antes de a gente começar, propriamente dentro do tema, a gente precisa aprender ou relembrar alguns conceitos anteriores importantes. E um deles é o conceito sobre censo, sobre população, sobre amostra, né? Então, o que é uma população? Uma população é um conjunto de indivíduos com características comuns. E quando a gente precisa fazer uma estatística, uma análise estatística sobre uma determinada população, a gente deve levar, a gente pode fazer essa análise estatística de duas formas. Por intermédio de um censo, na qual é feito pegando todos os indivíduos da população e avaliar uma determinada característica, né? Ou então fazer uma amostragem que consiste em pegar apenas alguns indivíduos, né? Alguns indivíduos dentro dessa população e amostrá-los, né? E amostrá-los. Fazer análise com esses indivíduos. E o que acontece? Quanto maior é a quantidade de indivíduos que a gente pega na população para amostrar, né? Quanto maior o número de amostras, melhor será a nossa análise estatística, né? Porque vai mais se aproximar da realidade. Mas, o que acontece? Quando a gente pega essas amostras ou quando a gente quer fazer um censo, a gente seleciona alguma característica para poder fazer essa análise estatística. Então, essa determinada característica é aquilo que a gente quer tratar hoje no nosso vídeo, que nós chamamos de variáveis estatísticas. Então, as variáveis estatísticas são nada mais, nada menos do que características, né, que variam, que variam de indivíduos dentro de uma população, né, nos indivíduos de uma população. Por exemplo, a cor dos olhos, você vai encontrar indivíduos com cor de olhos mais marrom, com cor de olhos azuis, com cor de olhos verdes. Então, essa característica varia dentro dessa mesma população. Você vai encontrar indivíduos mais altos, indivíduos mais baixos, indivíduos com uma altura média, em questão da altura, né, da população. Em questão do peso da população, você vai encontrar pessoas que estão acima do peso, abaixo do peso, pessoas que estão num peso ideal e por aí. Então, essas são chamadas as variáveis estatísticas. E outro exemplo também é a idade, né? A idade, que é uma variável também estatística, podemos inferir isso dentro da população. Não, X indivíduos têm uma idade, estão numa faixa etária entre os 15 e os 18 anos, né? Então, uma característica também da população e é uma variável. Então, essas variáveis estatísticas a gente pode classificar de duas formas, na qual a gente tem a primeira, que é a variável qualitativa, né? Variável estatística qualitativa, e temos a variável estatística quantitativa. A qualitativa, como diz o nome, né, vem de qualidade, né? E a quantitativa vem de quantidade, como a gente vê. Quantidades, coisas que se pode contar. E vem de qualidades, coisas que não se podem contar, mas que pode se nomear ou pode se classificar, né? Por exemplo. Então, nas variáveis estatísticas qualitativas, a gente encontra dois grandes grupos. Vamos encontrar a qualitativa ordinal e qualitativa nominal. Então, a qualitativa nominal, como diz o nome, é aquela que a gente pode nomear. Por exemplo, o sexo da pessoa pode ser masculino ou feminino. O estado civil da pessoa pode ser solteiro ou casado ou divorciado. Então, também a gente pode avaliar, por exemplo, a cor dos olhos, né? Que pode ser azul, preto, ou marrom, ou verde.
Então, por aí. Então, são variáveis que se podem nomear. As qualitativas nominais. E as qualitativas ordinais são aquelas que obedecem a uma ordem, né? Ou uma hierarquia. Por exemplo, temos um nível de escolaridade, que na qual vem de primeiro grau, ensino superior, doutorado, e por aí, mestrado. E aí vem, obedece uma ordem de primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, o ensino médio, o ensino superior, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado e entre outras, né? Então, essas são variáveis qualitativas ordinárias. E a gente tem também as variáveis, né, quantitativas, que na qual elas também vão se dividir em dois grandes subgrupos, na qual temos a variável quantitativa discreta e a variável quantitativa contínua. Então, a variável quantitativa discreta, né, a gente vai assumir números inteiros, né, como uma da forma mais fácil. Números inteiros, coisas que dá para contar sem números decimais, né? Por exemplo, a idade de uma pessoa. A idade não vai ser 2,5 anos, não. A idade vai ser 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? E por aí. Então, número de filhos, por exemplo, é 1, 2, 3, 4, 5 filhos, né? Então, os pontos do jogo é 1, 0, 2, 0, 3, 1. Então, são essas variáveis, né, quantitativas discretas, que assumem valores inteiros. E temos também as variáveis quantitativas contínuas. Essas variáveis quantitativas contínuas assumem valores decimais, ou seja, que apresentam uma continuidade, né? Que não são inteiros, que tem, e vamos chamar os famosos quebradinhos, que é uma das formas mais simples de se entender, né? Valores a ser decimais. E temos, por exemplo, a altura de uma pessoa. Então, a pessoa pode medir, né, 1,70 m, 1,70 m, né, 2,70 m, o peso da pessoa, que também pode variar, né, que vai com uma continuidade, por exemplo, o peso 50 e 2 aí, 50,2, qualquer coisa, ou 50,40, né? E por aí. Então, temos essas variáveis contínuas, né? Que elas vão assumir esses valores de continuidade, valores decimais, né? Com quebradinhos, como a altura, o peso, né? A temperatura, o volume. Então, eles sempre que vão sempre assumir esses valores aqui contínuos, que tem uma certa continuidade, né? E então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, né? Falamos das variáveis, né? Das variáveis estatísticas, né? Falamos que elas se dividem, as variáveis são classificadas em variáveis estatísticas, estatísticas qualitativas e quantitativas. Nas variáveis qualitativas a gente encontrou nominal e ordinal, né? E nas variáveis quantitativas a gente encontrou variáveis, né? Discretas e contínuas, né? Falamos que as discretas assumem valores inteiros e as variáveis contínuas assumem valores decimais. Então, obrigado, espero que você tenha gostado do vídeo. Para qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e estaremos aqui para esclarecer.